Sobre os anexos do canal medular, ou órgãos acessórios do sistema digestório, nós contemplamos glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. As glândulas salivares nós já falamos na aula de boca, então, na sequência, falaremos da maior glândula do nosso corpo, que é o fígado. Além de ser a maior glândula do corpo, depois da pele, é o maior órgão também. Pesa aproximadamente 1,4 kg, ou chegando um pouco mais em alguns homens de grande porte. Essa glândula, este fígado, ele tem várias funções importantes, né? Além de participar do metabolismo de carboidratos, de proteínas, de lipídios, fazer parte de processamento de fármacos e substâncias tóxicas do nosso corpo, o fígado tem também outras funções de produção de fatores de coagulação, hormônios, armazenamento de vitaminas como a A, D, E, K, B12. Ele ativa a vitamina D. Além de tantas funções, ele também produz bile. Bile é um líquido verde amarelado, parecendo um verde oliva, e essa bile é um líquido produzida no fígado. Dentro da bile existe um pigmento chamado bilirrubina, e o fígado tem a função de exportar a bilirrubina na bile para ser eliminada no nosso corpo. Esse pigmento bilirrubina, ele é um resultado da fagocitose de eritrócitos velhos, que são células sanguíneas. Então, quando a gente fagocita esses eritrócitos velhos, a gente separa em grupos ferro, a gente separa em grupos globina e a gente tem a bilirrubina. Essa bilirrubina, que é excretada através da bile nos intestinos, ela é convertida no intestino em estercobilina, lá no intestino grosso, que é uma substância que dá a cor característica das fezes, a cor amarronzada das fezes. A gente pode ter situações clínicas patológicas onde há um aumento ou acúmulo de bilirrubina no nosso corpo. Ou seja, ao invés de eliminar através das fezes, essa bilirrubina, esse pigmento, começa a acumular em esclera, que é a parte branca dos nossos olhos, na pele e mucosas. Então isso pode ser um sinal de doença hepática, pode ser um sinal de obstrução biliar. A gente tem isso como icterícia, provavelmente você já ouviu falar. A icterícia ela pode se dar por várias doenças hepáticas, como hepatite, cirrose e também alguns alguns cálculos que se formam na vesícula ou no ducto biliar. No neonato é comum porque às vezes os recém-nascidos nascem com esse fígado não totalmente maduro, e aí a gente tem essa dificuldade do neném de eliminar a bilirrubina, então a gente tem uma icterícia neonatal, que é comum nos neonatos, nos recém-nascidos. Então coloca-se esse bebê diante de uma luz azul que converte essa bilirrubina em outros produtos que o rim consegue excretar, tá? Até que o fígado consiga ficar mais maduro e fazer todo o seu papel de eliminar a bilirrubina para o meio externo. Então, essa bile que é produzida no fígado, o fígado produz em torno de 800 ml a 1000 ml por dia de bile, ela é produzida constantemente. Então, o fígado a todo momento produz bile. Só que essa bile, ela é estocada ou reservada em uma vesícula, que é a vesícula biliar. E ali ela também concentrada. Quando a gente come alimentos gordurosos, e essa gordura cai no duodeno, a gente tem um estímulo para liberar a bile no duodeno. Essa bile é importante para emulsificar gorduras. Então ela quebra moléculas grandes, glóbulos grandes de lipídios em menores, facilitando o próximo passo da digestão e a absorção nas porções distais do intestino de gordura. Então bile é muito importante e é o fígado que produz bile. Cuidado! Tem muitos alunos que erram isso, achando que quem produz bile é vesícula biliar. Isso não é verdade. O fígado produz, a vesícula armazena. Então é sobre essa glândula cheia de funções primordiais, vitais, que a gente está falando. O fígado é muito vascularizado e ele tem alta capacidade regenerativa e isso é muito bom. Onde o fígado se localiza no nosso corpo? Na cavidade
abdominal. Ele está situado inferiormente ao diafragma, especialmente a grande parte do fígado está no hipocôndrio direito, no quadrante superior direito do abdômen. Mas ele também ocupa a região epigástrica e um pouquinho do hipocôndrio esquerdo. Como ele está ali logo abaixo do músculo diafragma, a sua posição altera na medida que o diafragma contrai ou relaxa. Então ele acompanha as excursões do diafragma. Assim a gente tem movimentos respiratórios facilitando a palpação do fígado, né, num exame físico que deve ser feito. O que a gente tem aqui, além disso, é que ele é um órgão que está todo envolvido por um peritônio, que é aquela membrana serosa, e ele está afixado no local do hipocôndrio direito, na cavidade abdominal, né? Além dos outros órgãos facilitar o seu posicionamento e a sua fixação, ele tem peritônio e tem também ligamentos que ajudam a fixar este fígado na localização dele habitual. O fígado apresenta duas regiões que são chamadas de faces. A primeira é a face que ela é superior e convexa, lisa do fígado. Essa é chamada de face diafragmática. Por que ela recebe esse nome? Porque é essa face que está em contato direto com o músculo diafragma. Então ela é a parte superior e anterior do fígado. Ela é lisa. Existe uma outra face, que é uma face inferior do fígado, que ela é relativamente plana, um pouco ou ligeiramente côncava. Esta face, ela está em contato com outras vísceras, como o rim, como o duodeno, como o estômago. Então a gente tem, exatamente por ter relação próxima com outras vísceras, o nome de face visceral. Ela é inferior. E esses órgãos que entram em contato com essa face deixam impressões, por isso ela é irregular. Quando a gente estuda essas faces, a gente vê que o fígado é ainda dividido em lobos, que são regiões dentro do fígado, dentro desta glândula. Nesta área convexa, que é a face diafragmática, a gente observa os dois principais lobos do fígado, o lobo direito e o lobo esquerdo do fígado, que são assim divididos pelo ligamento chamado ligamento falciforme. Eu quero que vocês vejam nessa imagem o lobo direito, o lobo esquerdo do fígado, e olha o ligamento falciforme fazendo esse papel da divisão desses dois lobos, certo? Qual é o maior lobo dos dois? O direito, certamente. Quando a gente analisa a face visceral, a face inferior do fígado, a gente visualiza 4 lobos. Além do lobo direito e do lobo esquerdo, existem mais 2, que são o lobo quadrado e o lobo caudado. O lobo quadrado, ele é mais anterior e inferior em relação ao caudado. Por isso, o caudado, ele é um lobo mais posterior e superior no fígado. Quem está do lado do lobo quadrado é a vesícula biliar. E quem está do lado do lobo caudado é a veia cava inferior. Então, mais uma vez, com muito cuidado, analise essa imagem junto comigo. Esta é uma face visceral do fígado, a gente está olhando ele por baixo. Nessa face, além de ver o lobo direito e esquerdo, vocês também estão vendo o quadrado, que está do lado da vesícula biliar, e o caudado, que está do lado da veia cava inferior. Eu tenho ainda, nesta face visceral, na região central, as estruturas do pedículo hepático. As estruturas do pedículo hepático, o hilo hepático é esta região central do fígado. E o pedículo são as estruturas que ali no hilo transitam, como estruturas vasculares e ductos biliares. Então vejam que na área central do fígado a gente tem esse
hilo hepático com as estruturas do pedículo hepático, que são a veia porta, a artéria hepática própria e o ducto hepático comum. Essas são as estruturas do pedículo hepático, que são muito importantes. Bom, a gente tem também esse ducto hepático, eu vou explicar como que ele se forma melhor quando eu falar de vesícula biliar, tá? Mas a função desse ducto hepático é transportar essa bile que foi produzida no fígado lá para a vesícula biliar. Agora é hora de falarmos dos outros ligamentos do fígado. A gente só falou de um, que é o ligamento falciforme. Mas na margem livre inferior do ligamento falciforme, você consegue observar o ligamento redondo do fígado. O ligamento redondo do fígado é um remanescente do cordão umbilical do neném, né, do bebê na fase uterina. Então, depois que a gente nasce, esse remanescente é o ligamento redondo, que é um cordão fibrótico que une o fígado ao umbigo. Eu vou anotar junto com vocês aqui os nomes dos ligamentos do fígado. Então, a gente já falou de ligamento falciforme, que é aquele que separa o lobo direito do esquerdo. O ligamento redondo do fígado é o que eu acabei de falar, que é o remanescente do cordão umbilical. E a gente tem os ligamentos coronários. Os ligamentos coronários, direito e esquerdo, eles são pregas de peritônio que ajudam a fixar o fígado, suspendendo o fígado ao diafragma. Nós temos um ligamento coronário direito e o ligamento coronário esquerdo. Eles vão terminar em ligamentos que são chamados triangulares. Então, eu quero que vocês vejam nessa imagem os ligamentos coronário direito, coronário esquerdo. E entre esses dois ligamentos, a gente tem uma área triangular do fígado que é chamada de área nua do fígado. Vejam que eu puxei uma seta aqui na face diafragmática, a área nua do fígado. Essa é uma área que não recebe peritônio, por isso ela é chamada de nua. E ela está em contato direto com o músculo diafragma. Bom, assim a gente vai falar um pouquinho sobre, além da icterícia, que é uma condição, né, não fisiológica que eu já comentei, eu queria falar um pouquinho sobre a cirrose hepática. Então a gente tem condições inflamatórias do fígado causada por diversos fatores, mas um que é muito importante é o alcoolismo, levando a uma destruição progressiva dos hepatócitos. Hepatócitos são células do fígado. E essa destruição vai substituindo os hepatócitos por tecido fibrótico, ou seja, fibrose e gordura. E esse fígado começa a ficar gorduroso, cheio de nódulos fibróticos. É a esteatose hepática, a famosa esteatose hepática. Então a gente tem nessa imagem, como vocês podem conferir, a comparação da análise morfológica de um fígado normal, saudável, e de um fígado com cirrose. Bom, além disso, né, a gente tem essa cirrose, esse cordão fibrótico, ele vai apertando e comprimindo a veia porta. Por isso a gente pode ter uma hipertensão portal nessas condições de cirrose hepática. A cirrose hepática é uma condição seríssima. A gente deve sim discutir a fisiopatologia da cirrose, o diagnóstico e o tratamento e trabalhar muito com a prevenção, porque muitas dessas cirroses são ocasionadas por hábitos, ou seja, são fatores controlados, né, ou controláveis. Então, nas aulas de fisiologia, nas aulas de patologia, vocês vão ter oportunidade de entrar profundamente neste assunto, tá? A anatomia, ela é importantíssima para ser o ponto de partida, o ponto inicial, para que vocês possam entender e compreender o funcionamento do fígado e o mau funcionamento do mesmo.